Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Portugal 9, é verdade, 9, ouviram bem, Luxemburgo 0. Foi o resultado mais dilatado da história da seleção de Portugal. Foram 9-0 a esta seleção do Luxemburgo, que está a lutar pela qualificação para a fase final do próximo Campeonato da Europa. 6 vitórias em 6 jogos para Portugal, 24 golos marcados, nenhum golo sofrido, 5 pontos a mais do que o segundo classificado, que é a Eslováquia, e 8 pontos a mais do que o terceiro, que é precisamente esta equipa do Luxemburgo. Isto deixa a qualificação praticamente fechada, numa noite em que correu tudo bem à seleção de Portugal. Na pior das hipóteses, a equipa de Roberto Martínez precisará de fazer apenas mais 4 pontos nos 4 jogos que lhe faltam para celebrar a qualificação para a fase final do próximo Campeonato da Europa. E falta-lhe jogar fora de casa com a Bósnia, em casa com a Eslováquia, fora de casa com o Liechtenstein e em casa com a Islândia. Portanto, nestas duas jornadas duplas, uma em outubro, outra em novembro, faltará a Portugal apenas carimbar a presença na fase final do Europeu de 2024. Hoje, nestes 9-0, houve várias exibições muito boas, mas uma acima de todas, a de Bruno Fernandes, a recuperar, a lançar, a assistir, a marcar. Foi um recital do médio do Manchester United, do melhor em campo a larga distância, mas com muito boas exibições também de outros jogadores em todos os setores, porque a verdade é que a equipa de Portugal foi de tal maneira superior ao adversário que o resultado até, não vou dizer que peca por escasso, porque praticamente Portugal fez golo em todos os remates enquadrados com a baliza do adversário. Só houve um remate enquadrado que não entrou, um remate de Diogo Jota que o guarda-redes Morris acabou por defender, mas ainda além disso houve várias ocasiões perdidas e um remate também de Diogo Jota na barra. Ora, olhemos para as alterações que Roberto Martínez fez à equipa relativamente àquilo que foi o 11 que tinha jogado na Eslováquia. Trocou 5 homens e, além disso, trocou também o sistema. Trocou do 4-3-3 para o 4-4-2. Mas vejamos caso a caso. Saiu da equipa João Cancelo, entrou Nelson Semedo, que foi colocar-se como lateral direito. Saiu da equipa o João Palhinha e entrou o Danilo para a posição de meio-campo. Saiu da equipa o António Silva, entrou o Gonçalo Inácio, o que levou a que o Rubem Dias derivasse do central esquerdo para central direito. Saiu o Ronaldo, que estava castigado em virtude do cartão amarelo que viu na Eslováquia, entrou Gonçalo Ramos. E, por fim, esta sim foi a grande alteração estrutural, saiu Vitinha para entrar Jota. Se na Eslováquia Martínez tinha dito que queria mais posse, queria mais jogo de meio-campo, mais critério na posse, hoje também anunciou, no momento em que anunciou o 11, disse que queria ter mais gente na frente. E foi isso que conseguiu, de facto. A verdade é que mesmo trocando o sistema do 4-3-3 de Bratislava para o 4-4-2 de hoje, e Portugal apareceu, no papel, pelo menos, num 4-4-2, com o Nelson Semedo lateral direito, com o Diogo Dalot lateral esquerdo, o Rubem Dias e o Gonçalo Inácio como centrais, à frente do Diogo Costa, o guarda-redes. Depois, um meio-campo com 2 elementos, Danilo e Bruno Fernandes, Bernardo Silva mais sobre a direita, o Rafael Leão mais sobre a esquerda e 2 pontas de lança, o Gonçalo Ramos e o Diogo Jota. Mas isto era no papel, porque depois, quando a equipa começava a atacar, atacava numa espécie de 3-2-5 e estas foram as dinâmicas que se mantiveram do jogo de Bratislava para o jogo de hoje. Porque um dos médios, na altura em Bratislava tinha sido João Palhinha, hoje foi o Danilo, baixava para o espaço entre os centrais de maneira a ajudar na construção que era feita a 3, com Danilo no meio dos 2 centrais. Depois, um dos laterais, e na altura em Bratislava começou por ser o João Cancelo e na segunda parte acabou por ser o Diogo Dalot, ia para a zona de meio campo, onde fazia uma linha de 2 homens juntamente com Bruno Fernandes para se disponibilizarem para receber a bola daquela primeira linha de construção. E no ataque, Portugal aparecia em 3-2-5. Porquê? Porque tinha os 3 homens de trás, isto é, o Rubem Dias, o Danilo e o Gonçalo Inácio. Tinha 2 médios, o Diogo Dalot convertido de lateral em centrocampista e o Bruno Fernandes. Tinha o Nelson Semedo aberto na direita, o Rafael Leão aberto na esquerda, o Bernardo Silva a jogar mais por dentro, próximo dos 2 pontas de lança, o Diogo Jota e o Gonçalo Ramos. Portanto, era quase que um decalque daquilo que faz em termos ofensivos, o Manchester City do Pep Guardiola, embora com dinâmicas e nuances diferentes, porque no City quem vai converter-se em segundo médio é muitas vezes um dos defesas centrais, o Stones aqui é um dos laterais, como chegou a fazer também o Guardiola, tanto com Cancelo como com Zinchenko na equipa do City. Quanto ao Luxemburgo,
3 alterações também. E atenção, o Luxemburgo não é uma grande equipa do futebol europeu, não, mas duas coisas para vos dizer em relação a isso. Primeira, só se pode ganhar ao adversário que está pela frente. E hoje, quem Portugal tinha pela frente era esta equipa do Luxemburgo. Segunda, o Luxemburgo vinha de 3 vitórias consecutivas nesta fase de qualificação. Já tinha ganho na Bósnia, já tinha empatado na Eslováquia. Continua bem vivo na luta pela qualificação para a fase final, apesar da goleada, ou das 2 goleadas que sofreu contra Portugal. Tinha perdido por 6-0 em casa, perdeu agora por 9-0 aqui no estádio do Algarve. Ora, alterou Luke Holtz 3 homens, tirou Martins Pereira para colocar em campo Jans, tirou Marvin Martins para colocar em campo Bonnert e tirou Olesen para colocar em campo Rupil. O Luxemburgo foi uma equipa macia, como Portugal gosta. Porquê? Porque não só quis sempre jogar limpo, a partir de trás, construir, não dava chutão na frente, tentava até, inclusive, pela sua construção, acabava até por se desorganizar um bocadinho e depois também não fazia grande pressão no momento da saída de bola de Portugal. Isto significa que este Luxemburgo, organizado em 4-5-1, foi assim que apareceu o Luxemburgo, com Curti como ponta de lança, com Bonnert aberto na extrema-direita, e Evandro Borges Sanches aberto na extrema-esquerda, Sinani, o seu principal goleador, numa posição de meio-campo com Leandro Barreiro e Rupil, e depois uma linha de 4 atrás, que foi sempre uma presa fácil para os ataques de Portugal. Durante quase todo o jogo, Portugal conseguiu encontrar bolas descobertas a meio campo para Bruno Fernandes lançar, quase sempre nas costas da última linha do Luxemburgo. E aquilo que, a dada altura, Luke Holtz fez foi tentar proteger o espaço entre linhas, quando claramente a sua maior dificuldade estava no controle da profundidade e, sobretudo, nas bolas que eram colocadas nas costas dos seus 2 laterais. Portanto, foi uma equipa macia para Portugal? É verdade que sim, mas, volto a dizer-vos, só pode ganhar-se à equipa que se tem pela frente. E hoje, quem Portugal tinha pela frente era esta seleção do Luxemburgo, que está, deixem-me dizer-vos também, bem viva na luta pela qualificação para a fase final do próximo Campeonato da Europa, pelo menos, mesmo que acabe por baquear na possibilidade de chegar a um apuramento direto, pode sonhar perfeitamente com uma posição de play-off, porque o terceiro lugar estará ainda perfeitamente ao seu alcance, até porque vai ter, ainda daqui até final, a Eslováquia e a Bósnia nos jogos em casa. Ora, o jogo começou fácil para Portugal. Portugal marcou logo aos 12 minutos, numa bola parada, canto e bola à segunda, cruzamento de trivela de Bruno Fernandes e inserção de Gonçalo Inácio, de cabeça, a fazer 1-0. Aos 18 veio o 2-0, recuperação de bola no último terço por parte de Bruno Fernandes. Bruno Fernandes a fazer, tal como vos disse, tudo, a lançar, a cruzar, a assistir, a recuperar e até a marcar, depois na ponta final da partida, mas aqui aos 18 minutos, recuperação de bola de Bruno Fernandes, a bola ainda passa por Bernardo Silva, antes de chegar a Gonçalo Ramos, que fez o segundo golo. Aos 29 e aos 30, Diogo Jota esteve por 2 vezes perto do 3-0, desperdiçou, mas aos 34 veio mesmo o terceiro golo. Uma arrancada de Rafael Leão na esquerda, em cima do lateral direito, o Jans, que não conseguiu de forma alguma travá-lo. Cruzamento, Ramos a virar-se muito bem em cima de Chanot e a fazer então o terceiro golo, 3-0. E antes do intervalo, ainda houve tempo e espaço para que Jota metesse uma bola à barra, a cruzamento de Rafael Leão, e para que, mesmo já em período de compensação, mais uma vez, num pontapé de canto e numa bola que é devolvida e depois volta a entrar na área, mais uma assistência de Bruno Fernandes para outro cabeceamento de Gonçalo Inácio. Excelente estreia a marcar do defesa central, confortável em posse, também é verdade. Enfim, podemos sempre aqui agora vir dizer, há 2 coisas que é possível discutir. Primeira, será que Portugal jogaria tão bem com o Ronaldo como jogou sem ele? Não é possível. Fiquei curioso de ver esta equipa sem Ronaldo a jogar contra um adversário mais forte. Mas, de facto, este adversário de hoje foi um bocadinho pera doce. Segunda coisa, será que Gonçalo Inácio teria sido a resposta ideal para o jogo da Eslováquia, em que não houve tanto conforto com a posse de bola, mas o adversário aqui também foi diferente. Na Eslováquia havia uma pressão desde logo na saída de bola de Portugal e hoje não. Houve muito mais conforto dos centrais de Portugal a sair a jogar, mas, volto a dizer, só se pode ganhar, só se pode ultrapassar, só se pode superar o adversário que se tem pela frente e nunca aquele que lá não está. Portanto, hoje, nestas condições, correu muito bem à linha de trás de Portugal. Ora, ao intervalo,
Lucoldes fez logo 3 alterações numa assentada. Saíram o Bonert, o Curci e o Rupil. Entraram o Lars Gerson, o Carlson e o Sebastian Thiel. A equipa mudou um bocadinho porque os 3 médios que estavam muito a par, a partir daqui passaram a ter um homem entre eles e a linha defensiva, o Lars Gerson. A questão é que o problema não estava ali, não estava no espaço entre linhas. O problema estava muita vez atrás da última linha e isto acabou por não mudar grande coisa. O Carlson, que entrou, foi para o lateral esquerdo. Mica Pinto, que era lateral esquerdo, subiu para médio esquerdo. O Evandro teve que passar para o lado direito. O Lars Gerson ficou entre linhas e o Sinani subiu do meio campo para a posição de ponta de lança. Aos 54 entrou também o Vincent Thiel, o segundo dos irmãos Thiel, para o lugar do Mica Pinto, mas a questão é que as coisas não mudaram muito para a equipa do Luxemburgo, porque lá está, aos 57 minutos, mais uma abertura com olhos do Bruno Fernandes a colocar a bola em Jota atrás da última linha. Lá está a questão da profundidade, atrás da última linha defensiva do Luxemburgo, e este a aguentar muito bem a pressão do defesa que vinha com ele e a bater o guarda-redes para fazer o 5-0. Foi aí que, aos 5-0, que Martínez começou a mexer, trocou Gonçalo Ramos por Félix, trocou Nelson Semedo por João Cancelo, trocou Bernardo Silva por Ricardo Horta, com a curiosidade de ter sido Diogo Dalot ter continuado a fazer ele aquela missão dupla de lateral quando a equipa defende, médio quando a equipa ataca. Ora, estes dois laterais, Cancelo e Dalot, tinham estado juntos em campo na Eslováquia. Só que na altura, ao contrário, com Dalot à direita, a fazer de lateral puro, Cancelo à esquerda, a fazer lateral a defender, médio a atacar. Hoje, quando estiveram ao mesmo tempo no campo, foi ao contrário, com Cancelo à direita a fazer lateral puro e Dalot à esquerda a fazer lateral a defender, médio a atacar. O primeiro remate do Luxemburgo apareceu depois. Portugal pareceu desligar um bocadinho do jogo nesta altura. O resultado estava garantido. Houve ali algumas situações de menor pressão defensiva por parte da equipa portuguesa. Foi Leandro Barreiro quem o fez aos 62 minutos para uma boa defesa do Diogo Costa, mas aos 67, 5 minutos depois, veio o 6-0. Lançamento longo de Rubem Dias, mais uma vez a profundidade, bola nas costas do lateral esquerdo, o Diogo Jota a correr, a devolver a bola para o meio e o Ricardo Horta com um balásio a fazer o 6º golo. Ricardo Horta ainda perdeu o 7º aos 71 minutos, foi o tal remate enquadrado que não entrou, boa defesa do guardião Maurice, e depois houve mais uma situação do Rafael Leão que arrancou, correu quase todo o campo, podia ter cedido a bola tanto ao Ricardo Horta como ao João Félix, tentou ir ele até ao fim para marcar também um golo, acabou por perder a bola, e foi já com o Rubem Neves em vez do Danilo e com o Otávio em vez do Rafael Leão, com mais alterações na equipa, mas não estruturais, atenção, porque isto só redundou na subida do Bruno Fernandes no campo para o lado direito do ataque, fazer aquilo que fazia no início o Bernardo Silva, que Portugal marcou mais 3 golos. Aos 77, 7-0, do Diogo Jota, que tentou ligar com o Félix, a bola perdeu-se, o próprio Diogo Jota recuperou depois do corte defensivo luxemburguês e marcou com uma belíssima finalização, 8-0 aos 83 minutos, Ricardo Horta a ganhar a bola e a descobrir Bruno Fernandes para marcar ele também o seu golo, e por fim 9-0, num belo remate do João Félix, após passe de Rubem Neves, recepção orientada para a zona da meia-lua e remate em arco a entrar junto ao poste. Foi uma goleada, a maior goleada da história da seleção de Portugal. Fica difícil, de facto, contestar o trabalho que está a ser feito, apesar de todas as questões, mas hoje, é verdade, contra um adversário fraco, Portugal esteve muito, mas mesmo muito bem e conseguiu a maior goleada da sua história. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30.